Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem for ver. Ou boa madrugada. Depende, vai ficar gravado. Depois. Assim, ao vivo é boa noite. Boa noite. Boa noite. 7h30. Eu sou Sheila. E eu sou Esteban. Nós somos o Bio2 Biodança. E todas as segundas e sextas fazemos lives sobre temas do dia a dia, temas cotidianos, temas ligados à nossa vida. Somos facilitadores de biodança. Então abordamos todos os nossos temas, que são sempre muito atuais, e de uma maneira leve, de uma maneira bastante fluida, e sempre sob a óptica da biodança. Sempre com a perspectiva da biodança, já que somos facilitadores de biodança. Facilitamos grupos de biodança aqui em Brasília, na 712-912 Norte. E se você estiver assistindo esse vídeo e sentir vontade de experimentar biodança, o que é isso, vou lá ver como é que é. A nossa primeira aula é experimental e gratuita, entre em contato. E então, hoje nós vamos falar de um tema muito, muito interessante, que é quanto eu faço para agradar os outros. Que parte da minha vida, o que percentual de vida eu dedico a agradar os outros, a querer fazer o que os outros esperam de mim. Até que ponto eu faço isso? Então, essa necessidade que nós todos temos, em maior ou menor escala, nós todos temos. E é uma coisa cultural. Eu que nasci em outro país, na Argentina, eu vejo isso nitidamente aqui no Brasil. Os brasileiros e brasileiras têm uma necessidade imperiosa de agradar as pessoas. Então, até que ponto as coisas que eu faço no dia a dia da minha vida é para agradar um desejo meu, para usufruir de algo que eu desejo, que eu quero para a minha vida, o que eu quero fazer, simplesmente. E até que ponto isso aí é para agradar os outros ou cumprir com o que os outros esperam de mim. Ou o que eu penso que os outros esperam de mim. Porque muitas vezes não esperam isso. A gente que pensa que e aí desenvolve toda a vida da gente intuindo o que os outros esperam. E muitas vezes colocamos o outro em um corral que é o que nós criamos. Nossa, você não queria isso? E o outro vira para nós e fala, não, eu não queria isso. Quem falou para você? Eu falei? Não, é verdade, você não falou. Não, mas eu pensei que você queria, não quer não? Aí fica uma história muito, muito doida, mano. E pessoas que vivem a vida toda sem nem se perguntar que é o que eles realmente desejam, o que eles querem para a vida deles mesmos, porque vivem a vida agradando, em maior ou menor grau, agradando as outras pessoas. Mas a proposta de hoje é uma proposta diferente, né, das outras lives que nós fizemos nas segundas-feiras. É sem dúvida trabalhar um conteúdo, conversar sobre um determinado conteúdo, que nesse caso é esse, né, dessa necessidade excessiva, né, de agradar o outro e muitas vezes, como disse Esteban, perder a referência interna. A referência para a minha vida passa a ser o outro, o desejo do outro, ou o que eu penso que é o desejo do outro, e não mais o meu próprio desejo. E pode chegar um ponto que eu já não tenho mais desejo, eu já não sei mais o que eu quero, né? Então, esse é um assunto, é um tema importantíssimo, que diz respeito a todos nós em alguma medida. Para algumas pessoas mais, para outras menos, mas em alguma medida para todos nós. Estamos começando agora a nossa live com um tema que é um tema que, como eu dizia agora há pouco, em alguma medida tem a ver com todos nós. Porque todos nós temos, sim, todos nós temos uma necessidade de agradar, né? De agradar o outro. E algumas pessoas têm uma necessidade tão grande de agradar o outro que perdem a referência do desejo interno. Quer dizer, eu começo a viver em função do outro, em função do que o outro espera de mim, e eu já nem sei mais o que eu quero.
né? Sim. No extremo, no limite. E como acabamos de falar, muitas vezes não é o que o outro espera de mim, é o que eu intuo que o outro espera de mim. Já é muito... Que de repente, às vezes nós falamos, não, mas você queria que eu fizesse assim. E o outro fala, não, eu nunca quis isso. Eu não esperava isso de você. Nunca disse isso, né? Não, eu nunca disse isso. Isso aí é uma viagem sua. Acontece muito, porque como não tem essa interlocução, eu já intuo que o outro espera de mim determinadas coisas, aí já faço para agradá-lo nisso que eu achei que ele queria. Ou ela queria. Muito, muito complexo isso, mas acontece demais com todos nós. E torno a repetir, é uma questão bastante cultural. Eu percebo, eu que nasci em outro país, eu nasci na Argentina, em outro país, eu percebo que é uma questão cultural. O brasileiro é muito receptivo, os brasileiros são muito receptivos e querem sempre agradar. Então é uma questão cultural, aqui as pessoas vivem em função dos outros, querem muito agradar os outros e muitas vezes, como a Sheila acabou de falar, esquecem do próprio desejo. Mas o que você quer? Eu não sei, nunca me perguntei. Eu sempre faço o que esperam de mim. E eu sou aquele que espera que eu seja, né? Ou que eu acho que esperam que eu seja. Aí as pessoas falam, não, olha, eu tento ser simpático, né? Eu quero ser simpática, então não acham que tenha nada de mal. E não tem mesmo. Não é nada de mal você ser simpático, ser uma pessoa sociável, ser uma pessoa agradável, né? Justamente querer agradar e ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa afetiva, solidária, isso não tem nada de mal. O problema é quando isso extralimita, extrapola. Sim, não estamos falando aqui de qualidades pessoais que são inquestionáveis. Claro que uma pessoa boa, uma pessoa que é meiga, uma pessoa que é acessível, uma pessoa que é confiável, solidária, que ajuda os outros, isso é muito bom, essa é uma característica boa. O problema é quando isso está distorcido, a ponto de a pessoa perder a própria referência. Como a Sheila acabou de falar, a pessoa que já nem sabe do próprio desejo, porque viveu a vida inteira agradando os outros, né? Então é isso. E o convite hoje é um convite especial à participação, né? É sempre as nossas lives são assim bate-papos, né? Então a gente convida as pessoas a participarem, a perguntarem, a darem alguma opinião, alguma ideia, enfim, sim. falar um pouco de si também, como é para ela aquele tema. Então é uma roda aqui que é virtual que a gente abre e todas as pessoas que entram são convidadas a participar. Uhum. E sempre é assim, desde a primeira live, desde o primeiro vídeo, no vídeo já é mais difícil, mas desde a primeira live sempre foi assim, a gente convida essa nossa roda virtual, que é uma roda de biodança, porque sempre falamos na perspectiva da biodança, então a gente convida a se manifestarem e a falar, normalmente pelo chat, vocês podem escrever aqui. E hoje já chegamos com uma proposta um pouquinho diferente, que é, vocês podem clicar aí e pedir o acesso, a gente divide a tela com vocês e vocês falam ao vivo qualquer questão, como é para vocês essa questão que estamos trazendo hoje, que é querer agradar os demais, e muitas vezes isso fica muito exacerbado, muito né? exacerbado, muito dimensionado, e acabamos perdendo até o próprio desejo, sabendo o que nós queremos para a nossa vida. Eu nunca me perguntei o que eu quero. Muitas vezes as pessoas falam. Então, o convite é, se você quiser compartilhar com a gente a tela, pede, né? Entra, faz o pedido, né? Tem que pedir licença e aí a gente autoriza aqui. A gente autoriza e aí a gente conversa com a sua imagem aqui sobre o nosso tema de hoje. Com certeza. Pode ser até em espanhol. Aí temos Jamir Jassa, se não me equivoco, é um uruguaio, é um facilitador de biodança, famosíssimo, né, Jamil? Do Uruguai. Será? Pode ser em espanhol também, eu respondo em espanhol. Opa! Então pode ser em português e espanhol. Pô, é bilíngue hoje, nossa live. Mas de onde vem, né? De onde vem essa necessidade de agradar o outro, né? De atender uma suposta expectativa do outro? Vem principalmente de uma necessidade que nós temos, e é natural que a gente tenha,
porque somos uma espécie gregária, uma espécie que vive principalmente em grupo, né? É um instinto que está na base da nossa espécie, que é o instinto gregário. Nós temos uma necessidade de sermos aceitos, né? De sermos aceitos nos diversos grupos que... Olha aí, o Pablo está solicitando participação, vamos alterar. E tanto é assim, tanto é verdade isso, que na base metodológica e na base da constitutiva, digamos assim, da biodança, o criador da biodança, nosso querido Rolando Toro, se manifesta na presença do outro. É na presença do outro que a gente realmente integra a identidade e se manifesta a nossa identidade. Autorizei. Autorizamos. Está entrando, o Pablo está entrando aí. Vai entrar. Bem-vindo, Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria falar, eu sou essa pessoa que se identifica assim com esse perfil de pessoa que quer agradar muito e acaba não sabendo bem como que é o desejo, o que ele almeja. Mas como que isso... como eu teria uma vida mais orgânica se eu tenho essa preocupação de querer agradar, por exemplo? Então, você fez uma pergunta bem interessante, Pablo. Como eu poderia, né? Isso é um padrão de comportamento, sem dúvida, e que a gente às vezes adquire desde a infância. Como o Esteban disse, também tem um aspecto cultural aí, né? Que pode variar de país para país, né? E a Ana Laura pediu também para participar do vídeo. Quando a gente vai bater aqui um papo primeiro com o Pablo, Ana Laura, e depois você pede de novo e entra, né? Sim, aí autorizamos você. E aí autorizamos você. Tudo bom. Muito bom. Aguarda só um pouquinho aí. Muito bom. Será bem-vinda também. Nós somos facilitadores de biodança e na biodança, à medida em que a gente avança no processo da biodança, nós vamos cada vez mais nos conectando com esse desejo nosso, com a nossa forma autêntica de ser, com essa referência interna, mas não separada do mundo, porque a biodança ocorre em grupo. Então, essa referência, mas sempre no diálogo e no feedback com o outro. Então, toda a sessão de biodança é um reforço, né, dessa perspectiva interna na relação com o mundo. Então, é uma transformação, Pablo, mas é uma transformação que não se faz assim, né? É uma transformação que vai num processo e que tem a ver a velocidade e essa mudança em maior ou menor intensidade tem a ver também com a nossa história, né? Com a nossa história de vida. Então, em cada pessoa pode ocorrer de uma forma e numa velocidade diferente. E concretamente a biodança propõe uma reintegração desse nível, né, de relacionamento consigo mesmo, né, com o outro e com a totalidade, né, uma questão ecológica também, com o meio, né, que a gente vive. E também com o grupo. A totalidade também pode ser o grupo, pode ser o conjunto da sociedade, eu ou você, Pablo, em diferentes situações, em diferentes lugares, em diferentes ambientes, nunca somos os mesmos, né? Então, a proposta da biodança é uma reintegração afetiva em contato com as outras pessoas, mas não se perder no outro. A referência sempre é de dentro para fora. Não é uma ideologia, algo que a gente recebe do afora para o adentro, né? Então, é uma reconstituição desse olhar para dentro sem esquecer de olhar para fora. Mas não olhar para fora unicamente e seguir os preceptos ou o desejo do outro. Então é muito interessante. E como funciona? A Sheila acabou de falar, é um processo, e é um processo suave. É um processo através de música e movimento, no ambiente nutritivo, no ambiente de confiança. A gente vai se entregando e a gente vai soltando essas amarras que nos amarram ou nos deixam presos ao outro, sem poder manifestar e expressar
a nossa própria identidade, né? E a gente vai descobrindo, e é gradual. A biodança é sempre progressiva, gradual, paulatina. Então, não é nada que vai quebrar uma coraça, vai quebrar uma forma de agir no mundo, uma forma de ser no mundo. Então é isso. Respondimos a pergunta. Acho que Como foi para você? Confundimos mais o Pablo. Ajudou? Respondeu? Não, respondeu, mas eu estava ouvindo vocês e estava pensando sobre as linhas de vivência. Eu estava pensando sobre a afetividade, como isso, para mim, a afetividade me ajuda muito nisso da biodança. A ter uma confiança maior, a expressão da identidade, né? Você foi assim no ponto, porque a gente ia falar mais adiante, mas aí vamos adiantar agora e já falar qual é a raiz, né? Qual é a raiz dessa necessidade que todos nós temos de agradar o outro? A raiz está lá na primeira infância, muitas vezes, quando a criancinha que precisa da atenção e do afeto dos pais, né? Para ganhar essa atenção e esse afeto dos pais ou de quem está ali próximo, né? Ela começa a querer agradar, né? A atender a expectativa dessas pessoas que são tão importantes por uma questão, inclusive, de sobrevivência. A criancinha ela não sobrevive se não tiver essa atenção e essa presença e esse afeto, esse cuidado. Então, a raiz dessa necessidade de agradar o outro, muitas vezes, está nesse lugar do afeto. E é o afeto que vai ajudar a transformar isso. Na medida em que eu descubro que eu posso ser eu mesma, que eu posso ser autêntica, que a minha identidade pode se expressar da forma que ela é, e ainda assim eu posso ser amada. Então eu não preciso atender a expectativa do outro, ser quem o outro quer que eu seja para ser amada. Eu posso ser amada como sou. E essa é a grande transformação. Essa é uma grande transformação, porque não é uma transformação a partir da consciência, é uma transformação a partir da vivência e, por isso, da ação no mundo. Muito bom, Pablo, a participação. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos abrir espaço aqui para Ana Laura. Vamos saber se a Ana Laura fala um pouquinho. Obrigada. Continua aqui na nossa live. Obviamente, Pablo participa do grupo de biodança já há um tempo. Por isso está fazendo essas perguntas mais pontuais. Bem, né? cirúrgicas. Assim. Cirúrgicas. E tem mais gente entrando aqui na nossa live. Sim, várias gente que chegou. Yoga Edu. O Fabrício traz algo muito interessante no próprio chat. Ele já traz eu hoje tenho consciência que eu fui educado por pais bons, mas por meio do quebrantamento das vontades. Deixar de lado as vontades. Você tem que fazer o que tem que fazer, não é não, Fabrício? Eu também fui educado bastante assim, criado dessa maneira. Pago hoje muito caro por isso. Quem não, né? Lamentavelmente é assim. Então... Não quero culpar meus pais, com certeza, mas quero seguir de forma diferente, exatamente. Quando a gente assume, né, o protagonismo da nossa vida, é isso, Fabrício, que você colocou. Não é mais o que fizeram com a gente, mas é o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Claro, porque aí você é o protagonista da sua vida. Né? E essa fala sua é muito linda. Não quero culpar meus pais, esse lugar da culpa ser do outro, né? Mas quero seguir de forma diferente. É isso aí. Isso. E a biodança, assim, não é um caminho, é uma avenida que se abre para a gente poder viver a vida mais plenamente. E primeiro, se indagar o que a gente quer, quais são os próprios desejos, e poderlo compartilhar em grupo também, poderlo compartilhar com os outros, sim, sem problema. Mas não viver refém do desejo do outro, ou do que eu infiro que são os desejos do outro. Porque muitas vezes é isso. Já falamos aqui que muitas vezes o outro, não, eu não queria isso, eu nunca falei isso. Ah, não, eu pensei que você queria. E já... Então, a Ana Laura também pediu para entrar. Hoje, para quem chegou agora, nós estamos convidando quem quiser a entrar, né, e compartilhar a tela com a gente e a gente conversar ou perguntar, enfim, sobre o tema que estamos conversando hoje. Que estamos abordando hoje, sim? Ana Laura é a próxima que pediu para entrar. Vamos lá. Ana Laura.
Tá chegando. Tá chegando aí. A Suciora Pita, o Oscar, Oi, da Argentina. oi gente, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Estamos Tudo ouvindo. bem? Como é para você Ai, esse tema? Como é para oi, você essa oi. questão de agradar os outros? De Então, ser como os ah, outros esperam que eu seja? Diga aí. sim. Esteban e Sheila me conhecem muito bem, né? E assim, esse tema parece que caiu para mim, porque é algo que eu vivo muito, que faz parte de mim o tempo todo, essa dualidade, assim, de pensar no outro e eu, o que eu quero, o que o outro quer, será que eu preciso fazer isso? Será que... Se colocar em primeiro lugar, e é muito interessante, eu já faço biodança há 6 anos, e entre paradas e voltas, mas eu considero que de maneira ou outra eu faço biodança há 6 anos, e foi na biodança, eu acho que o processo que eu tive mais intenso, assim, de respeitar o meu momento, o meu espaço e o que é importante para mim e me colocar em primeiro lugar. Isso, assim, em exercícios, em processos vivenciais, aqueles que a gente faz às vezes no final de semana, os trabalhos de final de semana que tem desafios, né? E muitos deles eu fui desafiada a dançar essa questão assim de me colocar em primeiro lugar, né? Em dizer primeiro sim para mim, porque no momento às vezes quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para si, né? Então tudo que vocês estão falando está ressoando assim. Acho que eu não tenho uma pergunta exatamente, mas eu queria comentar um pouco sobre isso, como a biodança foi um lugar que me fez ter essa dentro das vivências e tudo, ter esse ambiente para trabalhar isso, para entender e conseguir vivenciar de uma maneira diferente. É muito difícil explicar, mas eu não sei se está dando para entender. Mas através de alguns exercícios, porque eu acho que tem também esse elemento da biodança de se colocar, dar importância para as nossas vontades, para os nossos desejos. Tem isso, porque eu já senti em vários exercícios coisas assim, momentos assim, e que foram antes e depois para mim. Que são coisas que eu trato em terapia, por exemplo, há muitos anos, mas às vezes em um exercício de biodança, por vivenciar aquilo, e claro, com toda uma coisa planejada, né? Uma aula planejada e tudo para trabalhar aquilo, foi muito mais forte esse entendimento, assim, que foi no corpo mesmo, na vivência, sabe? E é isso, eu não sei se isso está realmente ligado, diretamente ligado à biodança, se tem uma... Entendi, algo da biodança que tenha esse objetivo. Com certeza tem. Ana Laura, com certeza tem. A gente o tempo inteiro, praticamente o tempo inteiro nas propostas vivenciais da biodança, a gente propõe que a pessoa se volte para si, sinta o que realmente quer. Muitas vezes fazemos muitos exercícios ou muitas propostas vivenciais de colocar limite para a gente, autorregulação o tempo inteiro. Então, saber reconhecer o próprio limite, saber o que queremos e o que não queremos, o que nos faz bem nesse momento e o que não nos faz bem. Agora, essa sim é muito simples de falar e no dia a dia é muito difícil de colocar em prática, até em terapias convencionais. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro não quer desagradar, o tempo inteiro não quer ser rejeitado, a gente quer ser amado. O ser humano vem nesse mundo para sermos amados. Para amar, mas principalmente para sermos amados. E aí a gente não quer ser rejeitado. Então a gente faz tudo para agradar. Até inconscientemente, permanentemente a gente faz tudo para agradar. Na biodança, como a Sheila falou agora há pouco, quando o Caio fez a intervenção, o que acontece? Na biodança, a gente se conecta com a abundância afetiva. E a abundância afetiva é o seguinte:
Você sabe que você vai ser amado, independente do que você fizer, só por existir. E isso muda a perspectiva de vida da pessoa. Por quê? Porque nós, desde crianças, como a Sheila acabou de falar agora há pouco, a gente começa a negociar o amor. Okay? Aí tem a menina bem comportadinha, o menino limpinho, bem ajeitadinho, a roupinha. Tem aquela que é estudiosa, tem aquele que é revoltado, só para chamar atenção e demandar afeto assim. Tem outro que adoece. Então, todos esses são recursos que a gente inconscientemente vai criando já desde a materna infância para receber amor, para sermos amados. Na violência você chega e a pessoa fala, você não precisa nada, não fala diretamente, mas você vai sentindo com o decorrer das sessões, ou em uma imersão de final de semana, que a gente chama na violência maratona, né? Você vai sentindo que você não precisa fazer nada para ser amado. Que nem cabe a você decidir. A pessoa vai te amar igual, mesmo que você não queira. Então, isso é muito forte. E isso faz com que você realmente comece a se indagar o que, que você realmente quer, quais são suas expectativas. Ou 3 perguntinhas que o Rolando Toro, o criador da violência, queria fazer sempre. Sempre ele fazia. Sempre falava assim, onde você quer viver, com quem você quer viver e o que você quer fazer. Sem responder essas 3 perguntas, a tua vida não é a tua vida. Você não é protagonista da vida. Não é protagonista da tua própria vida. Você vai seguindo a corrente. O que esperam de você. Responder essas perguntas a partir de uma referência interna, principalmente. Né? E não da expectativa do outro. Então, essa é a grande transformação. É por isso que o Rolando, na base da biodança, na metodologia da biodança, ele traz essas 3 perguntas existenciais que o Estevam acabou de colocar. Sim. Com quem eu quero viver, onde eu quero viver e como, qual vai ser a minha ação no mundo. Mas eu queria conversar mais um pouquinho com a Ana Laura ainda. Diga. Pode? Claro que pode. Porque eu acho que ela tocou em pontos importantíssimos. Então, você falou assim, dizer sim para mim. Né? Você falou assim, dizer sim. Quando eu digo sim para mim. Isso é muito interessante, porque às vezes para a gente dizer um sim, porque é a escolha, eu preciso dizer vários nãos. E muitas vezes eu preciso dizer não para o outro. Então, como que é para você isso, né? Esse momento, né? De dizer não para o outro, e às vezes vários nãos para dizer um sim para si mesmo. E de que forma você já tem, como você colocou, cerca de 6 anos na biodança, de que forma a biodança trouxe em alguma medida, né, essa sua capacidade de escolha, ela interferiu, não interferiu? De que maneira a biodança trabalhou ou não trabalhou isso com você? Eu acho que interferiu e muito positivamente, assim. Me ajudou, como eu disse, na vivência, né? Entender isso e conseguir, a partir do exercício proposto naquele momento, perceber como é porque é muito difícil de explicar, assim, que foi vivenciado, mas eu diria que influenciou muito positivamente o como eu me coloco hoje em dia, eu acho. Nesse aspecto, principalmente, foi um dos aspectos que mais me acrescentou mesmo. Olha, eu vou falar mais. Muitas vezes, decidir sim para a gente é o que os outros esperam. Não necessariamente a gente tem que dizer não para o outro, para dizer sim para a gente. Muitas vezes o outro fala, que bom, Ana Laura, maravilhoso, Sheila, que bom, Estevam, que você está fazendo agora o que você quer. Eu via que você nunca fazia o que você queria, parecia que não tinha desejo próprio. A pessoa fica feliz, não é? A gente tem uma fantasia que é para falar sim para mim, eu tenho que falar não, ou vários não. Às vezes sim, depende do contexto, não é sempre. Muitas vezes as pessoas ficam assim, quase que rezando para você falar sim para você e sim para a vida, sim para o mundo. Não, você está só fazendo o que os outros querem. E você? Faça por você. Então, nem sempre é assim. Não é uma fantasia. Que é, vou ter que falar não para todo mundo, vou ter que desagradar. Muitas vezes o que agrada a gente é o que agrada
as pessoas. Ou as pessoas ficam muito agradados e agradecidos de você poder ter essa iniciativa, e poder seguir seu desejo. Muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muita gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Vou continuar aqui. Beijo. Obrigada. Ótimo. Beijo. Se mais alguém quer participar, pode pedir aí, pode solicitar, que a gente abre aqui o espaço. O tema de hoje, que é um tema muito, eu diria, comum, muito frequente, né? E que atinge em alguma medida, mais ou menos, a todos nós. Todos nós temos essa vontade, essa necessidade de agradar o outro, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa vontade. E a gente mais cedo estava dizendo, para quem chegou agora, que isso está enraizado, né, no nosso instinto gregário. Nossa espécie tem um instinto, vários instintos, entre eles o instinto gregário, que é um instinto muito importante para a nossa espécie. Por que foi sempre importante viver em grupo, estar em grupo, e até hoje vivemos tanto em grupo, a família, o trabalho, os amigos, o grupo de biodança, né? Porque o grupo pode nos proteger, no grupo podemos conseguir, nas épocas dos nossos ancestrais, alimento, proteção, aquecimento, né? Então todos esses recursos, né, são mais fáceis no grupo. Então, esse instinto, essa vontade de estar em grupo, essa unidos somos mais fortes, né? Sim, em outras palavras, claro, é isso mesmo. Vamos construir muito mais coisas. E aí, daí, a necessidade de ser aceito, né? De pertencer, do pertencimento. E, para ser aceito, muitas vezes eu preciso agradar. Então, tem essa forte raiz, né? Nesse instinto gregário que todos nós temos. Esse agradar, etimologicamente, é entrar na mesma temperatura, no mesmo grau, no mesmo grado, né? No espanhol, o Oscar que está por aí, o Jamil que estava também, do Uruguai, devem saber muito bem. Grado é grau de temperatura, né? Aí temos que entrar na mesma temperatura para agradar, para que a outra pessoa seja agradável para outras pessoas. Aí, mas nós temos, vamos falar um pouquinho, Sheila, da questão da nossa jornada? Sim. Nós criamos uma jornada dentro da biodança, é interessante, porque tem tudo a ver. Sim, diga tem tudo a ver. Antes eu queria dizer que quem não puder ficar até o final da live, ou que já entrou pela metade, não tem problema, porque ela vai ficar gravada a partir de manhã, disponível nos 3 canais. Sim. No Instagram, no YouTube e no Facebook. Sim. E se você quiser ver outros temas e outras lives, se cadastre no nosso canal no YouTube. Sim, é o ideal porque aí dá para ver melhor os vídeos, sim. Estão todos gravados aí, tem like lá, entrem, ativem o sininho para receber notificações. Todos os dias a gente está postando conteúdo muito interessante, sempre sobre a ótica da biodança, mas muito, muito bom. Inscrevam-se no canal do YouTube, que é muito bom, está muito bom. Conteúdos interessantes. Então, nesse sentido, dentro desse tema, né, nessa vontade de agradar o outro, e muitas vezes numa vontade tão extrema que eu perco a minha referência interna, eu já não sei o que desejo, a minha bússola não é mais o meu coração, né? A minha bússola é o outro, ou a expectativa do outro. Então, esse tema ele é muito interessante, e por ser muito importante, muito interessante, a gente criou, né, uma jornada na biodança que nós chamamos de DAS, que é desejar, né, essa conexão profunda com o desejo próprio, acordar o desejo, né, reconectar com esse desejo. É muito potente isso, traz uma potência de vida. Depois, decidir, uma vez que eu tenho desejo, às vezes a gente deseja tantas coisas, quer tudo, né? Então, decidir, é preciso saber escolher. Então, o outro passo é dançar a escolha, né? E depois de escolher, assumir a escolha. Sim, assumir publicamente. Publicamente, gritar para o mundo a minha escolha, quero isso. Né? Eu escolhi, esse é o caminho que eu escolhi a partir
dessa bússola, desse desejo, dessa bússola interna do coração. E mais do que assumir, é preciso sustentar. Porque para construir qualquer coisa, uma relação afetiva, uma família, um trabalho, uma profissão. Um processo evolutivo na biodança. Evolutivo. Olha lá, tem gente que está consumindo biodança. Não tá? só na biodança. Eu vou na maratona e pronto. Eu fiz biodança um final de semana. Não, vou fazer grupo regular. E então, não só na biodança, qualquer processo evolutivo é preciso tempo, né? É processo, já está dito. Então, sustentar. Sustentar significa assumir ao longo do tempo a minha escolha. Construção, construir. Então, é um projeto muito especial, esse é uma jornada muito especial, porque ela leva o protagonismo. A gente pode ser até coadjuvante na vida do outro, mas na nossa própria vida nós temos que ser protagonistas. Então, estar no centro da nossa própria vida. Então, esse é o convite. Essa jornada a gente faz no grupo regular, nas sessões de grupo regular, e também no formato de maratona. De imersão. De imersão, no final de semana. Muito gostoso. A gente vai para um lugar mais afastado da cidade, em contato com a natureza, e a gente faz essas imersões que na biodança, o povo da biodança anda por aí, devem saber, nós chamamos maratona. Maratona de biodança. É muito, muito bom, muito gostoso, e é assim um salto evolutivo, né? No processo da pessoa, no processo vivencial da pessoa. Mas continuamos convidando, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se quiserem participar, pode enviar aqui o pedido de acesso à câmera. Já o Pablo e a Laura participaram. Quem quiser participar, ou também pelo chat. Continuamos, então. O que as pessoas falam? Vamos ver. Vamos por parte. O que a pessoa fala? A pessoa fala assim, olha, Esteban, eu sou generoso. Eu tenho 40 anos, eu moro com meus pais, eu ajudo eles. É diferente. A questão aqui é diferente. Então, você queria que eu não fosse solidário? Que eu não vivesse pelas expectativas dele? Eu tento agradar eles o tempo inteiro, eles me deram a vida, eu devo a vida a eles. Gente, isso é uma dívida impossível de pagar, como você vai pagar a vida que ele te deu. Até porque você não escolheu vir nesse mundo. Você já está nesse mundo, você ama seus pais. Isso é totalmente lícito, não se trata disso, a gente não está questionando isso. A gente está questionando quando você não tem vontade própria, ou quando você nem sabe. Nossa, tem pessoas que... O que você quer? O que você quer? Onde que você quer trabalhar? Com quem que você quer namorar? O que você quer fazer agora? Você vai se aposentar? E depois de se aposentar, o que você vai querer fazer? Você sabe que eu nunca me perguntei? Sei lá, não sei o que eu quero. Tem muito tempo que eu não sei o que eu quero. E como é que você vive? Eu sigo a correnteza do rio. Eu vou seguindo o fluxo. Eu nunca parei para me perguntar, tem muito tempo para me perguntar. Eu trabalho com um chefe assim, muito cruel, que me passa um monte de trabalho, um monte de coisa, e depois fala assim, divirta-se. Aí não tenho nem tempo de me perguntar o que eu quero. É tanto trabalho que não dá nem tempo. Então, na biodança, a gente propicia essa possibilidade de voltar a olhar para si e que isso flua, como a Sheila falou agora há pouco, da bússola que aponta para nosso coração. O que realmente quero para essa vida que é curta, que passa rápido e que, se eu não estou cumprindo ou caminhando hacia o horizonte que são meus desejos, eu não estou vivendo, estou durando. Então, a biodança, por exemplo, como outras abordagens, no caso a biodança, que é a nossa abordagem, nós somos facilitadores de biodança, né? Propõe um caminho de autoconhecimento e de realização do que eu quero. Primeiro, o autoconhecimento, saber o que eu quero. E depois colocá-lo em prática, no movimento, no corpo, na realização, na satisfação de nossos desejos, na troca amorosa e carinhosa dentro do grupo. A biodança funciona sempre em grupo, né? Semanalmente, ou encontros de final de semana. Então, é justamente isso. Não estamos negando, não estamos falando que você não possa ser solidário, não é por aí, não é isso.
que você não possa ser afetivo com teu pai, com teus filhos, com os colegas de trabalho. O que estamos falando é que muitas vezes, na maioria das vezes, em nós, existe uma distorção, que chega um ponto que nem sei o que eu quero. Eu só cumpro ordens, ou só sigo o fluxo do livro. Aí parar para sentir, parar para refletir, parar para interagir com o próprio desejo. E esse processo, ele está ligado a essa conexão com a autenticidade, quer dizer, é ser cada vez mais eu mesmo, né? Então, assim, não é um processo de ser algo que está lá fora, algo que eu almejo, algo que é diferente. Ao contrário, é um processo do que Jung chamou de individuação, né? E o Rolando traz para a biodança como um sistema de desenvolvimento humano. E no sentido de desenvolvimento, no sentido de tirar o que envolve, ser cada vez mais eu mesma, tirar o que me envolvia, o que me escondia e me expressar de forma autêntica. Então, há um denominador comum, eu diria, aí, entre o Rolando e o Jung, quando eles usam termos diferentes, né? Mas tratam basicamente da mesma coisa. Quer dizer, no processo de crescimento e de desenvolvimento humano, essa individuação, esse tornar-se autêntico e cada vez mais a si mesmo, traz essa referência e esse protagonismo na vida. Essa referência interna em constante diálogo com o meio, com as outras pessoas, com essa interação com o outro. E é isso que enriquece. E é isso que enriquece o grupo. É isso que enriquece as nossas vidas, né? Então, essa bússola é se empoderar, né? Ser dono de novo ou de si mesmo. Sim, ser cada vez mais você mesmo. E na biodança eu vou aprender, vou ter modelos, porque eu acho que os facilitadores, por exemplo, os movimentos, as propostas vivenciais, eles sempre demonstram. Não sempre demonstramos, ou praticamente sempre demonstramos, mas sempre fazemos questão de falar, não é o modelo. Aqui não tem, na biodança não tem fazer certo, fazer bonito, fazer esteticamente lindo, não. É o que você sente, é uma vivência, é um movimento que gera uma vivência que é única, singular, irrepetível, intransferível, é de cada um, e é de cada um diferente a cada semana, a cada momento. Mas é a mesma música, a mesma proposta, sim, mas você não é o mesmo, porque já passou uma semana, ou passou um dia, ou 2 dias, aí até você mesmo, imagina. Por isso, na biodança, a gente nunca analisa, nunca dá conselho para o outro. Eu sei, aconteceu mesmo comigo. Será que é o mesmo? Sim? Então, se indagar para saber qual é o meu desejo, para saber como decidir, o que escolher, sim, o DAS, né? Primeiro, o desejo, desejar e desejar livremente, sem medo de ser feliz, desejar mesmo. E depois, decidir que é o que eu quero, assumir, eu quero isso mesmo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Na medida do possível, eu vou fazendo, vou realizando. E depois sustentar ao longo do tempo. Muitas pessoas querem todo ao mesmo tempo, então tem muita dificuldade para decidir. Sim? Porque, como a Sheila e a Ana Laura estavam falando, para falar um sim, tenho que falar muito não, né? Eu tenho que escolher, muitas vezes eu posso escolher só uma coisa, não posso escolher tudo o que eu quero. Então, para fazer curso, eu queria fazer vários cursos superiores. Sim, pronto, mas qual é que eu vou escolher agora? Não, eu quero fazer vários ao mesmo tempo. Aí é difícil, né? Sim? Aí, então, a gente tem que escolher. E depois, assumir. É isso que eu quero. E depois sustentar ao longo do tempo. Porque é construção, não é consumo. Não é que você vai chegar lá, vai comprar o que você quer e já depois descarta porque já passou. Meu desejo já passou, agora já tenho, não quero mais, quero outra coisa. Não, é construção, é o que você faz com isso. Sim? E o que você faz com sua vida, para realmente vivê-la mais plenamente e não ficar durando aí. Isso. E também, lembrando que, se quiserem conhecer a biodança, ao vivo e a cores, a gente tem semanalmente aqui, nós estamos em Brasília,
Estamos transmitindo essa live de Brasília, a partir de Brasília, moramos aqui em Brasília, e temos dois grupos regulares, um na terça e um na quarta-feira, aqui dentro do plano piloto de Brasília, mais precisamente na Asa Norte, 712 e 912 Norte, é uma escola infantil de primeira infância, e às noites de terças e quartas-feiras, sempre começando às 20 horas, nós temos grupos regulares de biodança. Se averiguem com a gente, a primeira aula experimental, eu queria experimentar, mas assim sem compromisso, se vou ver se eu gosto. Se eu já vou adiantando para vocês que todo mundo adora fazer biodança. É muito gostoso fazer biodança. E é uma das questões, né? Mas vou fazer um processo evolutivo, um processo que acaba sendo terapêutico, mas deve ser enfadonho e vou sofrer muito. Todo o contrário, na biodança a gente trabalha com a alegria de viver, resgata essa sensação de alegria, essa sensação de desejo, essa vitalidade, essa criatividade existencial, e isso é muito, muito bom. É muito gostoso fazer o processo vivencial na biodança. Lembrando que a primeira aula experimental ela é gratuita. Sempre gratuita. Então, sempre vocês gratuita. estão convidados. Convidadíssimos. Se estão por aqui para Brasília, pode fazer. Não, mas infelizmente a Marlene vai falar, eu moro na Bahia, a Marlene está entrando na Bahia. Eu moro no Uruguai, eu estou entrando do Uruguai. Os amigos estavam por aqui. Não, mas eu moro no interior de Argentina. Oscar está aí, que não me deixa mentir. Então, procurem um grupo. Todas as cidades, praticamente todas as cidades, têm grupo de biodança. Então, procurem. Nós vamos lançar uma maratona de final de semana, que deve ser, talvez no segundo semestre. Ou seguramente deve ser já no segundo semestre. E aí, esperem aí, porque a gente vai estar... E a maratona vai ter uma temática bem ao encontro desse que nós estamos conversando hoje. Sim. E aí, uma ideia, o que a gente pode fazer imediatamente, né? O que a gente pode fazer para refletir mais internamente sobre esse tema? Será que o meu desejo, a minha referência, a minha bússola, ela vem de dentro do meu coração, da minha vontade, né? Ou ela está vindo muito de fora, né? A partir do desejo e das expectativas dos outros, né? Das outras pessoas. Então, uma ideia é refletir, escrever as 5 últimas ações que você fez somente em função do seu desejo. Então, esse é um convite, né? Uma proposta. Quem quiser fazer esse exercício, ele é muito interessante. Listar 5 ações, 5 escolhas, 5 ações que você fez recentemente a partir da sua vontade, do seu desejo, do seu sonho. Gente, não vale assim, acordar de manhã, tomar café com leite, hoje comi torrada, porque eu gosto muito de torrada e queria... Não, ações que realmente são... Existenciais, né? Existencial, não, ação assim do dia a dia, aí não. Então, que realmente nos fazem bem e nos fazem sentir íntegros e inteiros com o que realmente a gente deseja. Sim, então, coerente, uma coerência existencial. O que eu quero e eu faço. Eu corro atrás, como dizem aqui, eu acho maravilhoso essa expressão. Vou correr atrás. Não vou correr atrás, vou correr junto. Vamos correr junto. E lembrando que essa referência, apesar de ser interna, ela está num contexto, com certeza, sempre, né? Sempre. Ela está num contexto porque vivemos em grupos também, Sim. né? Então, ela tem sim um diálogo, uma relação, um feedback com o outro, com as outras pessoas com quem convivemos, principalmente aquelas que a gente tem vínculos afetivos mais fortes, né? Então, a gente aqui não está dizendo, eu vou fazer o que eu quero e os outros que se danem, não é isso que nós estamos falando aqui. Ao contrário, é uma relação profundamente afetiva consigo mesmo e com o outro. E tanto afetiva, como o Pablo falou quando entrou, na medida que a gente se sente na biodança, sempre a gente cuida disso, para que as pessoas se sintam bem acolhidas, se sintam na vontade, se sintam receptivamente acolhidos e sempre queridos, né? E ouvidos, por exemplo, na primeira parte da sessão, que é uma verbalização, né?
a gente fala, como se sente, como se sentiu na semana anterior, isso potencializa muito que as pessoas comecem a ter decisões mais livres e seguir realmente seu próprio desejo, seu coração, sem ferir os outros, sem ferir os desejos dos outros, respeitando profundamente os desejos dos outros. Se a gente vai criando um contexto mais afetivo, isso aí vai viabilizar enormemente a possibilidade das pessoas manifestarem manifestarem, expressarem a sua identidade de uma maneira mais tranquila, mais calma, sabendo que vão ser acolhidos carinhosamente. E autêntica, né? Claro, é autêntico. Aí eu vou falar realmente como eu quero falar, quando eu não quero, eu não falo, e eu vou falar hoje não quero. E está tudo bem, está tudo bem. Sim, só que no dia a dia muitas vezes não está tudo bem. Desde que nascemos, muitas vezes não está tudo bem. Eu não quero falar, meu filho, mas você tinha que falar, você tem que dar uma palavrinha aqui, você tem que falar. E a gente vai crescendo com esse tem que, o dever ser. E aí a gente, chega uma hora que a gente deixa de ouvir o coração. Então, a biodança propõe voltar a ouvir o coração, ou voltar a agir pelo próprio desejo, sim? Então é isso. Biodança mais chegou agora, estamos no final sim, mas vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Bio2 Biodança, acessem aí, tem conteúdo muito interessantes, sim? E essa que é a nossa proposta é o canal do YouTube, a partir da manhã vai estar gravada no canal do YouTube, vai estar postada no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, nas 3 redes, tá? E ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Boa noite para todos. Boa noite para todos, uma ótima semana. Para todas, beijo no coração e a gente se encontra toda sexta-feira e toda segunda-feira, com certeza. Às 7h30. A ter uma rodinha virtual para conversar e bater aquele papo gostoso. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração de todos e todas. Obrigada, participantes, muito obrigada.